Bem-vindo, leitor! Hoje eu vou conversar com você sobre o que tem mudado depois que eu comecei a ler de forma crítica os meus livros. Quando eu falo ler de forma crítica, eu quero deixar claro aqui que é mais por um viés de pensamento crítico do que propriamente acadêmico. Se você é novo aqui, talvez não tenha visto um vídeo onde eu conto todo o meu processo ao me tornar leitora, como foi difícil para mim, até depois que eu aprendi a ler, a compreensão do texto e desenvolver com isso um pensamento mais crítico, um questionar que me faltava. Eu sentia muito isso nas minhas leituras. O fato de eu não conseguir fazer perguntas, de ler o livro e aceitar tudo que o autor e a autora colocavam ali sem discutir ativamente com ele. Nessa minha trajetória como leitora, eu fui sentindo cada vez mais essa necessidade, principalmente quando deu o boom há alguns anos do BookTube, onde a gente pôde ver opiniões literárias de outros criadores e isso foi meio que direcionando as nossas leituras. Então, se você já está aqui há algum tempo nesse mundo do BookTube, sabe que foi pelo menos no Brasil, foi uma forma de divulgar mais a leitura. Esse espaço ajudou muitas pessoas a conhecer autores novos, gêneros novos, que a gente não tinha esse acesso, até porque leitura, pelo menos na minha época escolar, era uma seca. Era difícil mesmo. Os alunos liam porque eram forçados a ler, praticamente. Nós não tínhamos essa cultura de querer, de gostar de ler. Como eu sempre tive essa vontade, esse desejo de aprender a ler, de escrever, depois que eu consegui isso, eu senti uma outra vontade que só foi aparecer anos mais tarde. E foi junto com esse surgimento dos criadores de conteúdo na internet. E eu fui assistindo a essas resenhas de booktubers que até hoje eu acompanho, como Tati Feltrin, Mari Del Chico e tantas outras. Eu comecei a perceber que eu não tinha esse viés crítico. Eu não me fazia perguntas, eu não riscava meus livros, eu apenas lia e mantinha os meus livros como se eles fossem deuses num altar. Não que eu tenha mudado isso, eu ainda continuo acreditando que os livros têm uma importância enorme na nossa construção quanto pessoa. Muitas vezes a gente olha para nosso cotidiano e as situações acontecem de uma forma tão abrupta que você não vai saber lidar. Você não sabe o que responder, o que perguntar. Eu não sei se isso acontece com mais alguém, ou se eu sou a única com esse tipo de percepção, mas quando eu comecei a pensar, cara, eu leio muitos livros, minha leitura já era devagar. Se eu começar a riscar meus livros, fazendo perguntas para os autores, tendo uma conversa com esses autores, lendo seus livros, eu vou demorar o dobro. Foi uma escolha que eu protelei por muito tempo. E uma coisa também que surgiu na minha mente foi o fato de, cara, eu tô lendo livros que... E aqui eu quero deixar claro que isso aqui não tem nada a ver com um gênero é melhor, outro gênero é ruim, não tem nada a ver. É mesmo uma experiência que aconteceu comigo e eu queria dividir aqui com você. Eu tô lendo livros que são de uma faixa etária diferente da minha. Portanto, talvez seja por isso que eu não sinta o desejo, não surge essa parte crítica. E aí eu fui começar a ver resenhas e opiniões literárias de gêneros mais avançados no sentido que eu não compreendia, leituras que eu ainda não estava fazendo, de pessoas que eu gostava muito de ouvir. Aquilo foi uma mudança para mim, sabe? Porque foi um choque de realidade. Quando eu comecei a ler livros mais condensados, com um texto mais difíceis, a ponto de eu desistir algumas vezes de algumas leituras, porque eu realmente não acompanhava. Eu não sabia nada. Então, isso despertou em mim um outro movimento, pesquisa. Procurar blogs que estavam falando daquele texto. Ler coisas que queriam dizer o que aquele texto estava dizendo que eu não estava compreendendo. Eu lembro até hoje que eu vi uma resenha de uma moça que eu não vou lembrar o nome agora e que eu tinha lido o livro. E o meu ponto de vista, que naquele momento eu ainda não tinha um ponto de vista claramente na minha mente, eu fiquei, mas essa não foi a impressão que eu tinha sobre essa leitura. O que é que essa moça leu? Que parágrafo foi esse que eu não percebi? Então tive que ler o livro novamente e foi na segunda leitura que eu percebi que, caraca, era isso mesmo. E aquilo me deu um prazer, você não tem noção. Porque eu li e vejam só, compreendi. E foi nesse momento que me deu um estralo na mente no sentido, cara, eu tô fazendo muito mal e porcamente as minhas leituras. Porque eu não tô aprendendo nada. Veja bem, a questão aqui não é ler para passar para outrem o que eu entendi. Não. Nesse momento
momento é eu ler e compreender o que eu li e tentar trazer para mim alguma coisa, porque é muito fácil você ler vários livros e pô, eu li. E eu não queria ser essa pessoa. Eu queria ser a pessoa que eu lia o livro e ele ficava dentro de mim. Eu conseguia lembrar da história dele, mesmo depois de anos, porque isso acontecia com os livros da minha zona de conforto. Quando o livro era tão impactante, quando um personagem era tão forte ou parecido com alguém ou alguém que eu queria conhecer, aquele personagem ficava na minha mente anos e anos. Foi o caso dessa minha releitura que eu tô fazendo da Maldição do Tigre. A Kelsey, naquele momento da leitura, para mim, o crescimento dela dentro da saga foi tão grande que eu fui acompanhando esse crescimento. Eu lembro muito bem que o período que eu entrei pro Muay Thai foi o período em que a Kelsey estava começando a aprender a lutar dentro do livro. Então é nesse viés, sabe? É esse movimento que eu me refiro na leitura, onde a leitura te move a fazer coisa, dá uns insights na tua cabeça. Talvez eu esteja sendo um pouco, como diz minha filha, emocionada demais. Mas esse era um movimento normal, natural para mim. Quando eu li O Poder do Hábito, eu me vi às 9 horas da noite com o meu cachorrinho correndo. Eu senti uma necessidade grande de me movimentar, de começar a estudar, de começar a aprender sobre coisas novas. E veja bem, até agora eu tô falando de 2 gêneros, né? Fantasia e autodesenvolvimento, que as pessoas colocam livros de autodesenvolvimento como vilão, mas para pessoas como eu, para mim resolveu muita coisa e resolve muita coisa. Porque tem coisas que você não consegue falar abertamente com outra pessoa. E quando você usa os livros dessa forma, e você também pode usar como entretenimento, que para mim os romances de época nada mais são do que livros que são um respiro, sabe? Você tem que ter esse momento de respiro. Aí você fala, mas Ana, você não vai ler mais nada, só vai ler livros que você tem que analisar. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você precisa ter essa dança das cadeiras com gêneros literários. Mas se você quiser ler só o que você gosta, só da sua zona de conforto, também é com você. Esse vídeo é para te explicar o que tem mudado depois que eu comecei a ler criticamente. Eu quero dividir isso contigo e se te ajudar, bem, não esquece de deixar aqui no comentário pra mim. Depois que eu fiz esses movimentos, eu fui gostando tanto que eu parei pra pensar, será que agora eu tô pronta pra ler livros mais complicados? Complicados no sentido, textos que eu sei que vão demandar um tempo maior meu. Textos que vão fazer eu desenvolver um pensamento crítico, porque veja bem, eu ainda sou a leitora que não gosta de ler thrillers ou ler livros que falam de temas muito difíceis, né? Temas difíceis que eu digo temas polêmicos, temas que foram chocantes na sua época. Isso me traz muito para a leitura e eu fico devastada. Então os livros de entretenimento entram como esse respiro. É uma leitura agradável, é uma leitura mais tranquila. Esse é o processo que eu sigo ultimamente. Foi por isso que surgiu a ideia de fazer essa TBA, e vocês sabem que tem sprints aqui todo final de semana, todos os sábados, onde eu coloquei dentro dessa TBA livros que eu estava protelando há muito tempo. Tem sido uma experiência estranha, mas tem sido uma experiência muito boa. Eu já vinha ensaiando isso, lendo livros que eu achava um pouco mais complexos, e isso me demandou estudar mais, estudar o texto. Não tenho uma pretensão aqui de fazer uma análise do livro, gramática que estava ali, que tá lá. Não espere de mim isso nesse canal. Espere opiniões literárias no sentido de pensamento, de desenvolver uma personalidade proativa na atitude com o teu livro. A minha grande ambição é entrar numa conversa e agregar essa conversa. Entender tudo o que está sendo dito nessa conversa. Pode ser uma missão boba para alguns, mas para mim faz muito sentido, porque quando você entende de determinados assuntos, quando você consegue articular essas conversas, você não é uma pessoa manipulada. Até porque você vai entendendo o rumo, né, de onde as coisas estão. Você consegue ver no seu dia a dia pessoas fazendo exatamente o que alguns personagens de certos livros fazem. Você consegue essa distinção muito na leitura clássica, porque é como se você conseguisse ver as personalidades mais íntimas no livro do Proust, por exemplo. Quando eu vi Odete, a forma como ela tratava o Marcel e a forma como o Marcel a tratava, eu consegui trazer para minha vida esse tipo de pessoas que eu conheci e que rapidamente eu fiz link. Quando você para e começa a sair da leitura, você termina a leitura
leitura com uma satisfação de que eu não li ao lado, eu participei, quase como se você estivesse do lado do escritor escrevendo aquela história, ou estivesse tendo mesmo uma conversa com aquele autor. A partir dos questionamentos, das perguntas que vão surgindo na tua mente, tu consegue criar um outro assunto, um outro panorama, e isso é muito bom para ti como leitor. Quando você cresce nesse nível de maturidade com leitura, você começa a entender que não existe um determinado livro que é melhor do que outro livro. Cada livro cumpre a missão a que veio com aquele leitor. Quando o livro ideal chega ao leitor ideal, ele cumpre a missão que ele veio destinado. E esse destino vai realmente depender de ti, porque o que tu quer naquele momento? Um pensamento mais crítico? Então tu vai procurar clássicos, tu vai procurar ensaios. Tu quer melhorar uma técnica? Tu vai procurar os livros de autodesenvolvimento. Tu quer entretenimento? Tu quer rir? Tu vai procurar livros chicletes ou romances de época. Mas mesmo quando você começa esse processo decrescente na tua leitura, é diferente, porque é uma escolha tua. Tu escolheu isso quando tu não sabe de nada. Quando tu, eu vou continuar lendo isso aqui porque isso aqui eu entendo, porque eu gosto, não precisa. É uma escolha. Você escolheu porque você entendeu, você quis. Eu espero que com esse vídeo você tenha essa possibilidade de escolher que tipo de leitor você quer ser. E qual leitor você decida ser a partir de então, não vai te fazer melhor ou maior, porque nossas experiências com leitura são nossas. Mesmo as pessoas que ligam a câmera para falar sobre livro, elas não são melhores do que as outras que não. Mas crescimento que a gente vai ter de entendimento sobre leitura, a visão que a gente vai tendo sobre os leitores é outra. O ganho literário que você tem com essa atitude é imensurável, não tem como. Para mim, essa minha experiência, lendo de uma forma mais crítica, me ajudou, e aí é uma coisa pessoal, me ajudou no sentido de me sentir mais confortável para gravar vídeos, me ajudou no sentido de eleger os livros que eu vou ler, me ajudou no sentido de eu não me sentir uma farsa como leitora, e vem me ajudando como ser humano, entender questões que era isso que me pegava muito, assim, porque tem assuntos que eu não conseguia entender, que por mais que as pessoas falassem para mim e dissessem, eu não conseguia entender. Então eu percebi que o problema está na comunicação, e a forma de escape, talvez, que eu encontrei para poder falar, para poder entender melhor esse discurso, foi lendo. E a partir disso, não ter uma vergonha de me expor e gravar o que eu penso. Porque quando a pessoa não dá opinião sobre algo, existe, pelo menos para mim, duas perspectivas. Uma, ela realmente não entende do assunto. Ou duas, ela entende do assunto, mas simplesmente ela não quer falar sobre. E principalmente no mundo de hoje, onde tudo que se fala tem que se ter um certo cuidado. Então, quando eu falo que um gênero literário é melhor do que o outro, de que um livro não vale nada e que você tá lendo porcaria, eu tô dizendo muita coisa. Eu estou diminuindo o trabalho de vários escritores, trabalho de pessoas que não estão ainda no nível de compreensão intelectual para receber um livro guru, um livro que eles não vão compreender, que vai ser uma experiência difícil para esse leitor. Ele ainda não amadureceu o suficiente. Eu fico muito preocupada com esses discursos de professos intelectuais que se colocam como se fosse a última suprassumo de entendimento. Os próprios escritores dos mais clássicos escrevem de uma forma para pessoas leigas entenderem, para crianças entenderem. Porque a leitura nada mais é do que fazer você abrir a mente para um assunto, um tema. Isso também não inibe você de querer crescer, ter um pensamento mais crítico, de querer ter sua opinião própria. Mas isso tem que ser você a escolher. Não tem que ser alguém que chega e diga que você está lendo porcaria. Não tem que ser ninguém dizendo que você, olha, seu gênero literário é pior e o meu é melhor. Tem que ser você a escolher isso. Ler de forma crítica me ajudou a entender que certos discursos são muito prejudiciais a novos leitores e fomentam uma competição desleal e sem razão de ser, porque todos somos leitores, de um nível de consciência mais simples ao mais professo intelectual das galáxias. Ler livros não tem hierarquia. Eu não vejo a leitura de gêneros literários como hierárquica. Eu hoje leio de tudo que eu tenho interesse em aprender. Eu leio coisas que eu sei que vão me melhorar, me aperfeiçoar como leitor, como ser humano. E eu acho que isso tinha que ser um primordial para você. Então, meu amigo leitor, se você decidir que você só quer ler para se entreter, leia, você está livre. Vivemos num mundo até então livre. Se você quiser fazer uma leitura de pensamento mais crítico, vai ser um pouco mais demorado a engrenar as coisas, mas
você vai ter um benefício maravilhoso de entendimento, de fazer interligações nas suas leituras, de entender o motivo de que aquilo foi feito. Seja um leitor curioso. Esse vídeo foi para compartilhar contigo a minha experiência, como tem sido esses últimos meses, essa escolha de ler de forma mais crítica, e eu espero que de coração te ajude. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário me dizendo qual livro foi mais difícil de compreensão para você. Clica no gostei, e se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui tem vídeo toda semana e lives aos sábados. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.